tenho que falar de uma coisa assim que realmente precisa da unidade de vocês, porque é muito grande para mim, que é a família da esperança, né? E ao mesmo tempo, assim, é tão conhecido, né? Para alguns, para a maioria, né, dos que estão aqui, é muito conhecido, né? Mas para nós, assim, a família da esperança é mesmo a alma da Fazenda da Esperança, né? É aquilo que está por trás e que motiva, que alimenta, que sustenta a família, a Fazenda da Esperança, né? Todos os trabalhos que a gente faz, inclusive os GERES, que é fruto da Fazenda da Esperança, né? Então, a Família da Esperança nasceu assim de uma forma muito simples, né? Porque quando nasceu a Fazenda da Esperança, com o passar dos anos, foi se definindo a nossa vida, né? A vida daqueles que queriam dar a vida para Deus nesse trabalho, né? Nessa obra que Deus estava fazendo nascer. E para muitos de nós, no início, era uma experiência, né? Não era uma coisa assim definida. Mas com o passar do tempo foi se definindo que era um chamado de Deus para toda a vida, um chamado de Deus para nós, que aquilo ali não ia acabar, pelo contrário, estava nascendo novas casas, novas comunidades, estavam chegando novas pessoas que queriam também viver dessa forma, né? E depois de um tempo, os bispos que nos acompanhavam, né, a igreja que nos acompanhava, começou a nos interrogar, né? Os familiares nossos, né, nossa família, mas quem são eles? O que eles fazem? Quer dizer, quem são eles? Eles são ligados a quê? E como vai ser o futuro de vocês? Mas como assim? A quem vocês pertencem, né? E como foi se definindo a nossa vocação, nosso estado de vida, né? Foi assim, nasceu, a pedido deles, uma família, né? Uma comunidade que acolhesse essas pessoas, né? Com nome, com cara, reconhecida pela igreja, entendeu? E assim, o nosso bispo diocesano, né, que na época era o cardeal Dom Aloysio Loscheider, né, que Deus já levou para o paraíso, mas que nos acompanhou com muito amor, muito carinho durante muitos anos, começou a nos acompanhar e nos indicar de fazer nascer, né, realmente, então fazer nascer os estatutos, né, como que era, da nossa cara e tal, né, e nos aprovou, na sua diocese nos aprovou. E, inclusive, depois que ele nos aprovou aqui, ele levou a nossa história até o Santo Padre, que era na época João Paulo II. Né? Nós temos uma foto na caseta, onde é a sede da Família da Esperança, dele entregando a documentação, entregando o livro da fazenda e falando do que tinha nascido naquela Fazenda da Esperança, que era o que estava por trás da Fazenda da Esperança, né? Então, e daí nasceu realmente a Família da Esperança. Com o passar dos anos, vieram pessoas, inclusive de outros países, né? E nós começamos, a comunidade começou a se expandir, nascer em outros países também. E os bispos de novo começaram, não, mas nós temos que mandar esse pedido para o Vaticano, para ser reconhecido de direito pontifício, e não mais de direito diocesano, porque não é mais só uma diocese que está em jogo, né? Mas a igreja no mundo, né? E nós já estávamos vivendo esse carisma no mundo. Acho que hoje de manhã o Padre César falou para vocês do carisma, né? Então, esse carisma foi se espalhando. Então, essa família também foi se espalhando, porque o carisma se espalhava através dos membros da família, né? Então, nasceu. Mas eu queria dizer assim, uma coisa que para mim me fascina muito quando eu pego os estatutos da Família da Esperança para ler, né? É o primeiro objetivo da família. Vocês sabem qual é o primeiro objetivo da Família da Esperança? Alguém lembra? Alguém já ouviu? Primeiro objetivo da Família da Esperança é a santificação dos seus membros. E para mim, essa é a coisa que mais me fascina dentro da nossa família. O nosso objetivo. O objetivo nosso não é recuperar,
Não é ter Jesus no meio, que temos que ter. Recuperar, nós estamos aqui para dar a vida pela recuperação dos jovens e das jovens, senão não tem sentido, entendeu? Mas o objetivo principal dos membros da família da esperança é a sua santificação. E aí é onde está o segredo, a chave de tudo, sabe? Porque eu não tenho que me preocupar se o Bita está se santificando, se o Bita está vivendo a palavra, se o Bita está fazendo... Eu tenho que me preocupar comigo. Se eu estou vivendo a palavra, se eu estou me santificando, se eu estou me tornando uma pessoa melhor, se eu me torno uma pessoa melhor, quem está ao meu lado vai se tornar uma pessoa melhor também, com certeza. Eu vou arrastar para viver essa vida aquele que está ao meu lado. Então, o primeiro objetivo é a santificação de cada um. Então, eu queria deixar isso bem claro, porque cada um que está aqui deve pensar: olha, eu faço parte dessa família, eu já fiz os passos nessa família, eu estou levando a sério esse primeiro objetivo, que primeiro quem tem que se santificar sou eu. Né? E também assim, daí, partindo desse princípio, nós temos uma fonte inspiradora. Vocês sabem quem é a fonte inspiradora da família da esperança? Os jovens e as jovens que estão nas fazendas da esperança. Eles e elas são a nossa fonte inspiradora. Porque eu posso dizer por mim mesma, quanta besteira eu não faço na vida porque eu tenho as meninas do meu lado, porque eu estou com os meninos do meu lado. Entendeu? Às vezes até coisa simples, sabe? Por exemplo, de dizer um palavrão que dá uma raiva num determinado momento assim, que primeiro vem na boca é dizer logo um palavrão daquele tamanho, né? Ué, mas se eu cobro deles e delas que não pode falar palavrão, como é que eu vou falar palavrão? Né? Ou, por exemplo, às vezes, eu não sei se acontece, acho que isso não acontece com vocês não, só acontece comigo. Às vezes eu não tenho vontade de viver a palavra. Eu não tenho. Às vezes eu sei que vocês não são assim, né? Mas eu, de vez em quando, eu tenho vontade de chutar o pau da barraca, sabe? Vontade de perdoar. Esse negócio de perdoar está me fazendo mal todo dia, está me provocando todo dia e eu tenho que dar o perdão. Eu não tenho vontade, não. Mas daí, quando eu penso nas meninas e nos meninos que estão aqui para mudar de vida e que só vão mudar de vida se viverem a palavra, daí eu me obrigo a viver a palavra, quer queira, quer não. Né? Por exemplo, né? Às vezes, eu não, acho que também isso não deve acontecer com vocês, só acontece comigo, que sou muito pecadora, né? Tem dias que eu levanto e tenho um determinado trabalho para fazer e que eu não estou afim de fazer aquele trabalho. Olha quantas vezes eu lembro como hoje, limpar a valeta ali no São Manuel 2, sabe? Valeta onde passava o esgoto com tudo, com aquilo que a gente fazia lá no banheiro, dava descarga, parava lá na frente da casa, e limpar aquela valeta, olha, pegar a enxada, né, Daiane? Ir trabalhar no mato, onde eu estou com medo das aranhas, com medo das cobras, entendeu? Só porque eu tenho uma fonte inspiradora. Porque eu quero que as meninas e os meninos façam. Então, se eu quero que eles façam, que elas façam, como é que eu não vou fazer? Então, eu tenho que fazer. Né? Por exemplo, arrumar a cama de manhã cedo. Tem dias que isso também não acontece com vocês, eu tenho certeza. Mas comigo tem dias que dá vontade de deixar a cama bagunçada o dia inteiro. Mas sabe, levantar e antes de ir para o banheiro, já deixar a cama estirada, entendeu? Já arrumar a cama. Eu faço porque eu peço das meninas, eu peço dos meninos. Então, eu tenho que dar o exemplo primeiro. Né? Ou mesmo quando a gente acolhe uma pessoa que é antipática, né? Porque tem gente que aparece na vida da gente, não sei se aparece na de vocês. Na minha, sempre aparece, né? Pessoas que são antipáticas, que são intragáveis, que são realmente pessoas que você tem vontade de pegar a cadeira e botar lá no fundo, ela senta aqui e você senta lá, ou vice-versa, né? Mas sabe, de fazer aquele esforço
de amar, de ir lá sentar junto, de se interessar, de puxar um papo. Eu faço, porque eu quero que as meninas e os meninos façam isso na recuperação. Entendeu? Então, como é que eu vou pedir dele se eu não faço? Né? Outro dia já faz um tempo, a gente estava lá nas Filipinas, né? E o sol das Filipinas é de rachar. Olha, eu sou nordestina, mas aquele sol das Filipinas, e logo a fazenda é na frente do mar. Então tem a brisa do mar, que por um lado é muito gostoso, né? Mas por outro lado, dá um cansaço, lhe tira as energias. Uma coisa é você sentar na beira da praia para comer um caranguejinho, né? Comer um camarão, dar uma andadinha na beira da praia é muito bom, mas trabalhar na beira da praia, pegar a enxada, fazer buraco, limpar, fazer jardim, fazer harmonia em volta da casa, não é fácil. É muito puxado, né? E eu lembro que eu falava para Iraci, né? Olha, a gente tirava a roupa na hora de tomar banho e estava a marca do sutiã. De tão quente que era, por baixo da camiseta você estava marcada, de tão quente que era lá, né, Iraci? E daí eu dizia para Iraci, Iraci, vontade de dar uma enroladinha, de não ir mais trabalhar hoje de tarde, sabe? Eu vou inventar que eu estou com dor de cabeça, que eu estou com dor no pé, no joelho, sabe? Mas daí eu pensava, e se eu inventar? E aquela menina inventar também? E aquela outra inventar também? E aquela outra inventar também? E daí, por causa delas, eu não invento. Eu vou trabalhar, mesmo se eu estou cansada. Então, dá para entender que a nossa fonte inspiradora, por que a nossa fonte inspiradora são os meninos e as meninas? Depois, eu não quero que eles vacilem, que eles voltem a se drogar, que eles voltem a ter uma recaída, né? Então, eu não me permito ter uma recaída na palavra também, né? Eu não me permito ter uma recaída no meu homem velho, no meu comodismo, no meu egoísmo. Eu quero ser diferente. Esses dias eu estava lá no curso de teologia, né? E tinha uma pessoa que faz curso de teologia com a gente também. E daí, primeiro dia, né? Quando você chega numa sala de aula, a primeira coisa que você faz é procurar um canto para você, né? Onde vai ser o seu lugar na sala de aula, né? Onde você quer assistir a aula. Eu fazia tempo que eu não ia mais para a sala de aula, sabe? Tempo. Mas agora que eu voltei a estudar, desde janeiro, né? Então você chega na sala, você já pensa, o meu lugar vai ser aquele ali. Então não tinha ninguém, eu gosto de sentar no fundo da sala e olhar para todo mundo e ver o cenário lá, né? Então eu já peguei meu canto lá na sala, né? Passou 2 dias, ninguém estava do meu lado, todo mundo lá para frente, né? A sala é bem grande. Aí no segundo dia, uma já puxou a cadeira e sentou do meu lado. No terceiro dia já tinha mais gente. E um determinado dia eu cheguei e uma das pessoas que estavam lá fazendo o curso, né, que é uma pessoa que escolheu Deus também na vida, né, porque quem faz teologia, a maioria são pessoas que escolheram Deus, né, que já estão numa comunidade e tudo, né. E a menina pegou meu lugar, né, a irmã lá pegou meu lugar. Aí na hora me deu uma raiva, sabe, mas eu estou aqui desde o primeiro dia, ela sabe que esse lugar é meu, que fui eu que peguei, tirei de lá e botei aqui, mas por que tomou meu lugar, né? Daí na hora veio assim, Lúcia, ama, dá o passo, né? Qual foi a vida que você escolheu? Você não quer? A família da esperança lhe dá o quê? Né? Ser uma pessoa diferente, se santificar, né? Pessoa que quer santificar primeiro a si mesmo tem que ser diferente no mundo, né? Tem que ir contra a corrente. Não dá para ser igual a todo mundo, né? Então eu disse, não, quem tem que dar o passo aqui sou eu. Tá bom. Peguei outra carteira, botei lá no lugar, já fiquei mais de canto, né? Mas sentei lá, tá bom. Aí no outro dia, eu tô de dieta, né? Então tem o lanche lá e o pessoal vai comer bolo, pipoca, café. E como eu tô de dieta, porque eu tô com uns probleminhas muito sérios no estômago, né? Então eu fui abrir minha barrinha de cereal, né? Odeio barrinha de cereal. Nunca pensei que eu fosse comer na vida, sabe? Sempre dizia, esse negócio não é pra mim, né? Mas agora, né? Pra enganar a fome, tem que comer barrinha de cereal. E fui abrir a minha barrinha de cereal, chegou ela, a dita cuja que tinha tomado meu lugar, né? O que você está comendo? Aí eu fiz barrinha de cereal, porque eu não posso comer. Ah, me dá um pedaço? Então tá bom, um pedaço para ela, tá bom.
Aí de tarde, né, no lanche da tarde, para eu não comer barrinha de cereal de novo, né, eu levei um potinho assim eu tenho que comer castanha, 2 castanhas do Pará, eu tenho que comer outros negocinhos assim de fruta seca, essas coisas assim que sacia, né, mas que não tem gosto de nada. Aquele tal daquele damasco mesmo, tem gosto de nada. Eu mastigo aquilo, parece que estou mastigando chiclete engolindo, né. Tá bom, eu tirei lá meu potinho, né, com a castanha, com damasco, com sementes lá que eu tenho que comer, tá bom. Daí chega ela, né? O que você está comendo? Aí na hora deu vontade de dizer, olha, eu estou de dieta, você já veio do lanche lá de fora, eu já lhe vi comendo o bolo. Eu não posso comer o bolo que está lá fora, esse eu só posso comer isso aqui, né? Não, mas ser amor é também dividir o meu lanche, mesmo sabendo que ela vai comer o meu e vai comer o do lado de fora, né? E eu só posso comer aquele, tá bom, dividir de novo. Mas começou a gerar dentro do meu coração, né? O quê? Uma vontade de deixar ela de lado e não olhar mais nem para a cara dela, sabe, assim. Começou muito rapidamente a dizer, sabe uma coisa? Eu vou evitar de olhar para ela, porque se eu não olho para ela, ela não percebe que eu estou olhando para ela, ela não tem como me pedir as coisas, porque ela já tinha me pedido o caderno, eu estudo com um caderno, uma capa de caderno que eu trouxe da Guatemala, né? Ela falou, olha, gostei desse daqui, viu? E na hora, quando teve um até 10, né? Foi a etapa passada, né? Daí eu levei para ela nessa etapa, né? Uma outra que eu tinha e levei para ela, né? Eu disse, mas tudo que um dia, né? Eu deixo o celular no silencioso, né? E daí eu tinha conversado com a Iraci antes, eu estava esperando a resposta de alguma coisa, né? Então eu catei o celular disfarçadamente na bolsa, né? Botei assim e abri o celular, né? Liguei o celular para ver se tinha alguma mensagem da Iraci, alguma coisa assim, né? E daí, o professor lá dando aula, né? E eu crente não. Eu já adiantei aqui, né? Já copiei, ela está copiando ainda, tá, do meu lado. Do meu lado, a dita cuja. Daí, quando eu abri o celular, né? Ela chegou para mim e disse assim, nossa, o que é isso? E daí eu falei assim, olhei para ela assim, não respondi nada. Sabe quando você olha com aquele olhar fuzilante assim, né? Não respondi nada. Como é o nome disso? Eu olhei para ela e disse, celular. E daí já fiquei, eu digo, eu não vou aguentar chegar no final da etapa perto dessa menina, porque tá demais. Aí tá bom, já não olhava mais para ela direito. Mesmo se ela sentou do meu lado, eu já não olhava direito, né? E eu comentava com Arthur e Angelúcia, que fazem comigo o curso, né? Eu disse, gente, eu não estou mais aguentando, a menina está sempre assim do meu lado, é sempre assim, olha, tá parecendo minha sombra agora, né? Aí tá bom, comentei com eles e com dificuldade. E daí quando eu comentava, eu já não comentava de um jeito bom, sabe? Assim, dizendo, eu fiz tal experiência, eu dei meu lanchinho para ela, eu dividi minha barra de cereal com ela, não. Você acredita que eu tive que dar metade da minha barra de cereal para ela? Você acredita que eu tive que... Aí tá bom. No dia seguinte, a menina vai, o Arthur é gordinho, então ele não cabe naquelas cadeiras que tem um braço assim, entendeu? Então ele pegou, que nem eu peguei, né, uma carteirinha daquela solta, né, com a cadeira atrás, né? Fica legal para estudar, a gente fica mais atento também, né, e tal. Tava eu e Arthur e tinha mais 2 na frente, que pegou na outra sala e botou ali também, tá bom. Arthur ficou lá no canto da sala, porque ele ocupa muito espaço, né? Ficou lá no canto da sala e tal. Chegamos na sala no dia seguinte, quem está na carteira do Arthur? Ela. Ela está lá na carteira do Arthur, né? E daí na hora, nossa, eu perdi a aula a manhã inteira, gente. Impressionante como eu perdi a aula a manhã inteira. Porque eu fiquei cultivando no meu coração a raiva daquela menina. Sabe? Eu disse, não, eu vou corrigir ela. Eu vou dizer que isso não está certo. Ela está sempre interessada no que é dos outros. Na hora que chegou, né, o Arthur olhou para mim, eu olhei para ele, aí ele saiu, já foi lá na outra sala buscar outra carteira para ele, né? Daí eu disse, não senhor, Arthur, você tem que falar para ela que ela está errada, tem que tirar ela da sua carteira. A carteira não é sua, foi você que foi buscar ela na outra sala, por que ela tomou a sua carteira, né? E falei isso pro Arthur, né? Arthur olhou para mim e falou, Lúcia, não vou fazer isso, não consigo. Mas ele estava com muita raiva também, sabe? Mas foi lá e amou e sentou. E eu não, sabe? Eu fiquei assim como
Eu vou descontar, eu vou retrucar, eu vou tirar ela daquela carteira, eu vou ensinar para ela que não é desse jeito. Ela está sempre de olho no que é dos outros, mas não pode ser desse jeito. E fiquei com aquele... Eu passei a manhã inteira, gente. Olha, teve um intervalo, depois teve um trabalho que a gente teve que fazer em equipe. Quando eu vi ela dirigir para o meu lado, eu já puxei o carro e fui lá no outro grupo, para não fazer o trabalho junto com ela. Deus me livre, né? Mas assim, até o final do segundo período, né, eu estava tão mal, porque eu vi que eu não estava vivendo de acordo com a escolha que eu tinha feito. Eu fiz uma escolha de me santificar. Deus estava me dando a oportunidade ali de viver com aquela pessoa daquele jeito, que me santificava, que me cutucava todo o tempo para dar um passo diferente, né? Ou eu ia ser igual o mundão, quem não fez uma escolha de Deus, né? E dizer as coisas para ela, e tratar no mesmo nível, e tomar lá da cá, ou eu tinha que viver. Olha, gente, eu digo para vocês, quem me recolocou foi Arthur. Arthur, como um ex, que está ali fazendo teologia comigo, ele me recolocou. Porque ele teve atitude, a menina tomou a carteira dele, que já era diferente, que ele tinha todo motivo, porque ele não cabe dentro da outra, para ir lá e tomar a carteira dela, e ele não fez. Então eu vi assim, para mim ser família da esperança, é ser em todos os momentos da minha vida, é uma escolha de vida. Entrar na família da esperança significa escolher ter um estilo de vida diferente, ter uma atitude baseada no amor, baseada na palavra. Senão não tem sentido, né, Iraci? Não tem sentido ser da família da esperança, né? E eu digo para vocês, o que nos move, o que nos inspira aí para frente, são os meninos e as meninas, né? Daí na família da esperança, só para mim não me alongar contando minhas experiências para vocês, né? Tem os passos que são dados, né? Quem tem o desejo, por exemplo, de um dia fazer parte da família da esperança, escreve uma carta, procura os regionais seus, né? E diz, olha, eu quero ingressar nessa família, eu quero fazer parte, eu quero viver desse jeito, eu já conheço quem são vocês, que família é essa? O que oferece essa família e o que pede essa família, né? Porque não adianta nada só dizer, eu quero fazer parte dessa família, eu quero estar lá dentro da Fazenda da Esperança, eu quero levar o nome, eu quero ir lá com camisa com o nome Fazenda da Esperança, Família da Esperança, mas não viver conforme. Isso custa, porque é em todos os ambientes que você tem que viver, né? Tem uma menina lá da Alemanha, né, a Josefa, né, Iraci, é uma ex, né, que entrou na família da esperança, ela quer viver essa vida, ela quer ser família da esperança, né, e ela faz faculdade, né, também. E lá na faculdade, ela é todo dia provocada a viver o universo, entendeu? Assim, ela diz, né? Porque é tantos pedidos, e pelo fato dela ser do jeito que ela é, que ela escolheu essa vida, então ela é muito criativa, ela é muito dinâmica, ela diz sempre sim, entendeu? O padre pede uma coisa, ela está ali, o outro pede uma coisa, ela está ali, tem um colega que pede uma coisa, ela está ali, entendeu? Então, ela sempre está sendo assim provocada e com o tempo cansa. Com o tempo cansa. Porque não é sempre que a gente está nessa disposição. Não sei vocês, né? Mas não é sempre que, por exemplo, ela contando que ela está nessa disposição de amar, né? Mas, para viver de acordo com o que nós escolhemos e ser família da esperança, eu tenho que ser diferente, eu tenho que me santificar, eu tenho que ser uma pessoa nova, eu tenho que ser radical na escolha da palavra, na vivência da palavra, né? Então, por exemplo, ela contava uma experiência, né, que ela só tinha aquele final de semana, no mês inteiro, um único final de semana de folga. E que ela queria demais ir para a fazenda da Alemanha, fazenda feminina mais próxima, né? Ela estuda em Münster, né? E tinha feito todos os planos. Mas o padre, ele cuidava de um grupo de crianças na paróquia, né? E o padre é professor na universidade dela. E pediu para ela, em cima da hora, com o alemão isso é super difícil, né? Porque tem que planejar tudo bem antes, né? Com antecedência. Pediu para ela se ela não podia, aquele final de semana, cuidar das crianças. E ela
na hora pensou assim, não, mas eu já tenho meus planos, eu não vou dizer sim de novo, né? Mas ela lembrou da escolha que ela tinha feito, que ela já tinha dado o passo, já tinha entrado na família da esperança, e o que é necessário para ser um membro da família da esperança. Então foi de perder tudo, ir lá, perder os planos que ela tinha feito, cuidar das crianças com o padre. Mas, gente, é uma alegria que essa menina sentia depois, e que ela contava pra gente no entusiasmo de ver como ela é diferente na faculdade, como as pessoas veem isso nela, né? Então, assim, não é só que é exigente, mas tem as graças que recebe, né? Tem muitas graças que recebe. Se não recebesse as graças, a gente não estava aqui até hoje, né? Se não recebesse os frutos, olha, por exemplo, eu mesmo com todas as limitações, me escolheram para ser coordenadora na segunda etapa. Fui coordenadora agora nesse segundo período nosso, eu fui a coordenadora da sala. Coisa que eu jamais imaginei, porque eu estou lá no fundo da sala, sempre estou lá no fundo da sala, nunca estou muito assim presente nas coisas, mas a vida de acolher um, de acolher outro, de servir a um, de servir a outro, de estar disponível para isso, disponível para aquilo, né? Isso conquista as pessoas também, né? Então eu queria dizer para vocês que são membros do GEV, né, que levam os GEVs para frente. A família da esperança é a alma da fazenda, é aquilo que sustenta, que eu disse para vocês agora, que está por trás. Então um membro do GEV, uma pessoa que quer levar para frente o grupo Esperança Viva, onde tiver, deve vir para o nosso lado também. Deve vir beber da fonte, deve fazer parte dessa família, porque aqui você vai ter a formação, vai receber para ser depois lá nos grupos de vocês. É sendo parte. Eu digo para vocês, olha, hoje, olhando para trás, se não tivesse nascido a família da esperança, o que seria de nós, né? Assim, pessoas soltas que querem dar a vida, mas não tinha assim. Nós temos alma, temos corpo. Você tem uma igreja que está atrás de você, sabe? Você tem uma família inteira que está atrás de você. E muita coisa na vida te impulsiona, você deixa de fazer de errado, te impulsiona para fazer diferente, para fazer o bem, porque você tem uma família para zelar. Você não está sozinho no mundo. Também quando você estiver com dificuldade, você não está sozinho. Você vai gritar pela sua família. Ontem, por exemplo, eu recebi um telefonema de uma voluntária nossa que estava fazendo escola e teve que sair, interromper a escola, porque a tia dela está com câncer, estava com problema de saúde, né? E ela já imaginava que era isso, porque o médico já tinha alertado ela e a irmã para isso. E ela ligava para dizer, Lúcia, eu preciso ter Jesus no meu, eu preciso dizer para vocês o que está acontecendo, ver junto com vocês, se eu tomo essa atitude com a minha tia, se eu conto para ela, ou se eu não conto. Ela fez a cirurgia, já foi constatado, tirou, fez a biópsia do restante, está esperando uma resposta da biópsia, mas quer sentir essa família, entendeu? Quer assumir como corpo. Ela não está sozinha, ela e a irmã dela cuidando da tia lá na Bahia. Né? Ela tem uma família inteira que está com ela, que está rezando, que já rezou pela cirurgia, que já rezou pela situação toda e que agora pode abraçar com ela. Se vai contar ou se não vai contar para a tia que é realmente maligno e que precisa fazer quimioterapia. Então, tem tudo isso que uma família carrega junto. Quando você faz parte de um grupo, de uma família, entendeu? Principalmente de uma família espiritual, você nunca mais vai estar sozinha na vida. Esteja onde você estiver. Olha, é tão lindo. Hoje de madrugada, estava dormindo, né? E acordei com o barulho do meu celular, chegando uma mensagem, né? Aí na hora eu pensei assim, ai meu Deus, quem está mandando uma mensagem para mim 4 e pouco da manhã, né? E daí catei, como eu já passei dos 40, né? Não consigo mais ler sem o óculos de leitura, né? Então catei o óculos que estava ali perto na bolsa, botei o óculos e era a Lene ligando, escrevendo lá das Filipinas, Lúcia, não esquece, hoje é aniversário da Marinéia, estamos comemorando aqui. Olha, é tão bom a gente ser família, né? Porque você tem uma irmã lá do outro lado do mundo que te lembra do aniversário da outra. Como é bonito. Depois, quando eu acordei mesmo, né, passava uma mensagem para ela, né, no nosso nome, como ela se sentia amada, né, como respondia já assim,
contando que estava vivendo, porque lá nas Filipinas essa hora já não é mais aniversário da Marinéia, né? Já passou, foi ontem. É hoje, mas foi ontem lá, né? Porque lá eles estão 11 horas na frente da gente. Então ela contava já como foi o dia, e a gente pode experimentar essa alegria de você ter família em todo lugar do mundo, onde está a família da esperança, né? Ter uma igreja que te acolhe, saber a quem você pertence. Esses dias lá no meu curso de teologia, né, eu ia estudar uma matéria que chama História da Igreja Antiga. E o professor no início, ele perguntava assim para cada aluno: por que você quer estudar a história da Igreja Antiga? Né? E para mim era tão claro, desde a hora que ele botou a pergunta lá na lousa, lá no quadro, né, eu já tinha a resposta no meu coração. Né? E cada um foi passando, respondendo, e na hora que chegou a minha vez, ele: por que você quer estudar a história da Igreja Antiga? Eu disse: porque eu sou igreja e eu quero saber as minhas origens. Eu quero saber como foi lá atrás, como foi que começou essa igreja a qual eu pertenço hoje. Né? A mesma coisa a gente tenta contar para vocês. Alguns que já entraram na família, que entraram porque foram contagiados por esse espírito, né? Como o Nelson dizia aqui, a gente conta de novo. Né? E para aqueles que não conhecem, para saber o que é, para ver se você, é isso que você quer pertencer? É assim que você quer viver? Né? Então aqui é um esclarecimento e um convite ao mesmo tempo. Né? Olha, é desse jeito que você quer viver? Você quer ser membro dessa família que não escolhe santificar os outros primeiro, mas a si? Né? Se eu fosse lá brigar com aquela menina, você está fazendo errado, você está sendo egoísta, você está sendo isso. Sem eu dar os passos que eu precisava dar naquele dia, eu estava o quê? Querendo que ela se santificasse primeiro. Quando na verdade quem tem que se santificar primeiro sou eu. Quem tem que dar o passo primeiro sou eu.